E doutora Fernanda, um outro assunto que está muito em alta ultimamente é a perimenopausa e a menopausa. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, realmente, as pessoas tendem a falar mais disso. Mas por muito tempo, era um assunto proibido, onde não havia pesquisa nenhuma sobre essa fase. Então, a mulher realmente chegava nessa idade e não tinha respaldo nenhum, não podia conversar com ninguém sobre isso. Existia o preconceito em relação ao público masculino, que convivia com ela, mas não só contra os familiares e até as outras mulheres que viviam a mesma fase, mas não se falava. Então, era um assunto esquecido e simplesmente deixado de lado completamente. Tabu, né? Tabu, nem tabu, porque nem se falava, era simplesmente esquecido. Um mistério. Sim, é um mistério, exatamente. Não existia pesquisa sobre isso, como ajudar, como melhorar, como passar por essa fase. Então, há poucos anos existe isso. Então, algumas pessoas quiseram estudar essa fase da vida, a implicação disso no cérebro, que são muitas, e como fazer dessa fase uma fase mais leve e prevenir que essa fase leve a problemas maiores, por exemplo, como o Alzheimer, a demência, a osteoporose. Quais são essas relações, por exemplo, da perimenopausa e menopausa com Alzheimer, por exemplo? Completamente direta. Então, quando o ovário para de funcionar, diminui também a potência cerebral. Por isso que existe o brain fog, que é o esquecimento total. Então, e isso acontece muito antes de ser declarada a menopausa. Acontece no período perimenopausa, pré-menopausa e muito antes mesmo, tipo 8, 10 anos antes. Então, já começa a acontecer perda de memória, os calores e no que diz respeito à minha área, diferença no tônus da pele, no ressecamento da pele, na hidratação da pele, o manchamento da pele. São vários fatores que já começa a indicar que você está nessa fase, mesmo que o seu período venha normalmente e mesmo que os seus exames estejam normais também. Os sinais indicam, né? Os fatos estão ali. Exatamente. Hoje há conhecimento, né? Exatamente. São os sinais e os sintomas que são tratados, não são os exames. E aí existem ainda todos aqueles médicos que estão no passado, que tratam exames e não tratam, então. A paciente está ali dizendo, né? Olha, isso está acontecendo, né? Exatamente. E aí, então, existe um protocolo de cuidado de pele que foi apresentado no último congresso de Mônaco para quem está nessa fase pré-menopausa e perimenopausa. Então, como cuidados básicos, assim, que realmente todas as mulheres que estão passando por essa fase deveriam se atentar, cuidados muito básicos e simples, né? Que é uma boa limpeza com produto de gel de limpeza ou espuma facial adequado. A vitamina C, um excelente antioxidante para a pele. Cremes hidratantes e proteção solar. E também usar à noite os retinóis, né? Os retinoides, que ajudam muito naquelas ruguinhas finas, na prevenção e no tratamento. Os despigmentantes faciais, que ainda a hidroquinona é considerada o padrão ouro. Então, é um bom produto para ser usado nessa fase, não só como prevenção, como tratamento também. E um procedimento que também sempre foi subestimado é o botox na zona do pescoço, no músculo platisma, que já está comprovado que previne e ajuda muito na flacidez do pescoço, na flacidez da papada. Então, nessa fase preventiva é onde a gente tem os melhores resultados. E no caso, o botox no pescoço é mais eficaz do que, de repente, um Sculptra? São diferentes, né? São complementares. Então, o botox no pescoço, né? Ele é colocado no músculo platisma, que é um músculo que vem daqui do contorno facial até aqui, até a parte da clavícula. É um músculo muito fininho, que são aqueles tendões verticais que ficam aqui no pescoço, né? Muitas pessoas têm, algumas pessoas não, mas muitas pessoas têm. E conforme vai envelhecendo, essa parte desses tendões vão ficando mais fortes, por incrível que pareça. Caramba! Então, quando a gente aplica o botox nesses tendões musculares, eles enfraquecem e tem a quantidade certa, claro, não se pode exagerar, porque é um músculo importante para a sustentação da cabeça. A aplicação do botox no tendão do músculo platisma, que é um músculo depressor, ele vai prevenir que a ação depressora, que é puxar essa parte do contorno facial para baixo. Então, anula
esse efeito do platisma, de puxar o rosto para baixo, a face para baixo e aquela papadinha, que também é aquela pele aqui da papada que solta com facilidade. Então, isso é o Botox que faz. E para deixar a pele mais firme, então a pele do pescoço mais firme, mais densa, é o Sculptra. Que é o bioestimulador, né? Que é o bioestimulador de colágeno. E além desses todos os problemas de pele, né, falta de colágeno, ressecamento da pele, existem outros fatores, né, outras características que são inerentes dessa fase, que não precisa, a mulher não precisa ter todos esses fatores, mas é importante reconhecer isso quanto antes, que é a mudança de humor, a alteração de humor com frequência, aquela tendência à depressão, do nada fica daquela tristezinha, ansiedade, tem pessoas que começam a relatar ansiedade nessa fase. Então, você imagina que pessoas que começam a ter todas as alterações durante a menopausa, mas muita gente já tem isso vindo da adolescência que só potencializa. Então, olha como é importante reconhecer, entender essa fase, reconhecer que está passando por essa fase e procurar ajuda. Extremamente essencial, né? É Hoje em dia. essencial. Imagina, antigamente todo mundo falava, né? Ah, aquela ficou doida, tá com 50 anos, não sei o quê, e tá estressada, ficou louca agora, depois de velha. Era tanta coisa, né, preconceituosa, as falas, né, que a gente Com ouvia certeza. antigamente. E até mulheres que às vezes até tiravam a própria vida nessa fase. Muito. E ninguém imaginava, né, de fato, o motivo, né? Não Ninguém falava entendia sobre o isso. porquê, né? Uhum. E porque, se você for ver, existe uma taxa grande de mulheres que se nessa fase, né, justamente pela depressão não cuidada e mal vista, Influenciada. né, mal interpretada. O início da doença de Alzheimer nessa fase, relacionada com a diminuição da potência cerebral. Então, são muitos fatores que podem ser tratados a tempo, como tratamento da menopausa, quanto à perda de colágeno, flacidez e ressecamento da pele. A gente tem alguns procedimentos bastante indicados, como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, os lasers, o uso de exossomas e polinucleotídeos. É muito importante também a suplementação oral de vitamina C, vitamina D e, quando possível, a modulação hormonal é de grande valia para as mulheres nessa fase da vida. Sabemos que a reposição do estrogênio e da progesterona reduzem em até 85% os sintomas da menopausa. A deficiência do hidrogênio é que causa as rugas finas, o ressecamento da pele e a flacidez. A deficiência do estriol é que faz aumentar o tamanho dos poros e a profundidade das rugas. E para quem a reposição hormonal não é indicada, podem-se usar alguns suplementos como o DHEA, que é um precursor do estrogênio, além do ômega 3, da vitamina D e da cúrcuma. O mais importante dessa condição de estar na pré-menopausa ou na menopausa é reconhecer os sintomas e ir atrás de um tratamento eficiente.